A ABRH São Paulo traz até você mais um webinar. Saudações a todos e aproveitem. ABRH São Paulo, conhecimento e desenvolvimento. Todos e aproveitem. ABRH São Paulo, conhecimento e desenvolvimento. E desenvolvimento. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a esse webinar especial do mês das mulheres. Eu me chamo Beatriz Minti e componho a Diretoria de Responsabilidade Social da Associação Brasileira de Recursos Humanos de São Paulo, Regional Baixada Santista. É um prazer estar aqui facilitando a 7ª edição do Fórum de Liderança e Empreendedorismo Feminino, organizado pela nossa regional. Antes de começarmos o evento, eu gostaria de agradecer aos patrocinadores de gestão, Aon, AC Camargo Cancer Center, Consiga Mais, São Martinho, Healthbeat, Inteligência em Saúde, ProPay, Lee Head Harrison, Universe Gestão em Saúde e aos patrocinadores regionais, Espaço Certo Escritórios Virtuais, Agência Factor e Marca Pessoal Desenvolvimento Humano. Em nome da ABRH, agradeço o esforço e o apoio de todos os envolvidos na organização e realização desse evento. O Fórum de Liderança e Empreendedorismo Feminino é um evento anual e fixo no calendário da nossa regional, pois entendemos a importância de inspirar mulheres a realizarem seus sonhos. Informo também que o evento está apoiando a ONG Frutos do Amanhã. E neste momento, peço licença para apresentar o trabalho voluntário que a ONG realiza, auxiliando mais de 200 mulheres que vivem em situação de risco. E por causa da pandemia da Covid-19, muitas organizações não governamentais deixaram de oferecer cursos gratuitos. Como a ONG Frutos do Amanhã de São Vicente não foi diferente. Mas mesmo sem os atendimentos presenciais, os projetos continuaram para ajudar famílias carentes do município. Estamos na ONG Frutos do Amanhã, na Vila Matias, em São Vicente. Quem me apresenta a sede é a Heloísa, fundadora e presidente. Ela mostra os kits de material escolar que serão doados para mais de 300 alunos de escolas municipais que vivem em comunidades carentes. No local também tem verduras, frutas e mantimentos. As cestas básicas serão entregues para as famílias necessitadas, cerca de 230. Em 10 anos, a ONG já atendeu mais de 7.000 pessoas. Antes da pandemia, nós tínhamos balé, karatê, oficina de geração de renda, que tinha curso de crochê, pintura em tecido e pintura em tela. Tínhamos o ritmo, que atendia as senhoras, né, que tinham tempo ocioso. Nós tínhamos oficina terapêutica, tínhamos oficina de inserção ao mercado de trabalho, o nosso carro-chefe, né, que é o projeto Semente do Saber, que a gente tinha reforço escolar e aula de idiomas, e parou tudo. Então, as crianças que estavam acostumadas 2 vezes por semana, às vezes 3, dependendo de quantas atividades faziam, tinha criança que passava praticamente a semana toda. E ela não está sozinha nessa corrente do bem. A gente aprende muitos valores, as diferenças, a empatia, a reciprocidade, o amor ao próximo, a gratidão, porque é muito fácil falar, eu agradeço. Mas tem que saber agradecer. O porquê daquele agradecimento. E isso a gente aprende muito aqui. Um pouquinho que a gente tem que agradecer, porque tem pessoas que não têm nem esse pouquinho. E é isso que a gente tem tentado buscar com a Dona Elô, um pouquinho para cada um. O resultado é o carinho e a gratidão de quem teve a vida mudada para melhor por causa da ONG. Antes de entrar como voluntária, eu fiquei observando, porque aí eu já comecei a fazer pintura em pano de prato, aí meu filho já fez inglês, aí logo apareceu a psicóloga, aí eu fiquei observando, e eu vi que era um trabalho sério.
Foi por isso que eu resolvi virar voluntária da ONG e eu sou voluntária há 2 anos. Eu sou coordenadora da feirinha e sou coordenadora da pintura, tanto é que agora eu me tornei professora. E para uma mãe, dona de casa, que nunca saiu de casa, e de repente descobrir que você é algo a mais, eu dou graças à ONG, porque foi através quando eu descobri aqui que eu agora sou o que eu sou. A ONG é um projeto que eu sempre falo, é um projeto que, assim, abraça a todos. Sem credo, sem raça, sem nada. E quando eu digo abraço, é abraçar. Não é aquele abraço que abraça hoje e amanhã solta. Ela tem a cada um dos nossos filhos como a mãe. E é assim que eu vejo a ONG. Eu sou uma mãe conservadora, eu sou uma mãe protetora, mas eu confio na Elô. Porque ela vê os meus filhos, os filhos de todos que participam, como se fosse dela. Por conta da pandemia, os projetos sociais foram suspensos, mas as ações não podem parar. Heloísa sonha em construir, neste espaço, a oficina de costura. Para isso, ela criou uma vaquinha virtual. As informações estão na página do Instagram. Eu tento manter os projetos o mais transparente possível. Então, o Facebook e o Instagram é como um diário, que nós colocamos tudo que nós estamos fazendo. É o mínimo, né, gente? A gente prestar conta do que está sendo feito e fazer. Porque é bonito colocar uma placa linda, né? Tem uma placa linda, um prédio maravilhoso, mas tem que ter trabalho. Porque tem famílias. E as famílias hoje, gente, infelizmente, elas estão passando fome. ONG Frutos da Manhã. Educação, respeito e disciplina. E por causa da pandemia, Bom, eu lamento informar que nessa última quarta-feira, a presidente da ONG, carinhosamente conhecida como Elô, veio a falecer. E em reconhecimento a todos os anos de dedicação dela e de sua família, que continuará dirigindo a ONG, eu peço a todos uma salva de palmas. Uma salva de palmas a todo esse trabalho maravilhoso que ela tem realizado lá, com o apoio de todos os voluntários que participam e continuam lutando para que as famílias estejam amparadas. Peço desculpas pela emoção, mas é realmente muito difícil. Bom, a Elô, sem dúvida, foi um ser humano espetacular e a sua história servirá de inspiração para muitas mulheres, assim como a trajetória das nossas 2 palestrantes convidadas hoje. E dando início à primeira palestra do 7º Fórum de Liderança e Empreendedorismo Feminino da BRH São Paulo, Regional Baixada Santista, concedo a palavra à gerente de RH do Sofitel Guarujá Jequitimar, Cláudia Barcelos. Bom dia a todos, né? É um prazer realmente estar aqui nessa manhã de sol, nesse sábado lindo, né? E com tanta emoção aí por saudade dessa colega e um exemplo de mulher que foi Elô, né? Ela era muito participativa da nossa BRH, com muitas ações e, né, todos interligados. Isso realmente está sendo muito difícil para todo mundo. Mas, né, eu acho que esse exemplo que ela deixou, a gente tem que seguir e dar continuidade e apoiar a ONG e mais ainda o trabalho dela, tá bom? Não se sinta melindrada pela emoção, Bia, né? Realmente faz parte aí do que nós somos, né? Mulheres, de ter essa emoção e de deixá-la transbordar além de nós. Acho que é por isso que nós estamos aqui, tá bom? Eu vou só compartilhar aqui minha tela com vocês. E
falar de um tema que não é muito fácil, né? Mas que eu vejo que cada vez mais as mulheres estão conquistando seu espaço no mercado de trabalho e crescendo, não só em reuniões de trabalho, mas no terceiro setor e na sociedade, né? Como um todo. Então, é como ter mais tempo para falar em reuniões, né? Com predominância masculina. Felizmente, eu acho também que essa predominância masculina a gente poderia botar um X, porque algumas empresas já estão até conseguindo mudar isso daí, tá? Então, vamos lá. Vou me apresentar, né? Eu sou a Valsa Barcelos, sou psicóloga, né? Psicóloga por escolha, sempre foi um desejo fazer psicologia e foi um prazer ter me formado, né? Atualmente estou como líder. A gente não chama de RH na empresa que eu trabalho, a gente chama de talento e cultura, que é uma coisa bem gostosa, né? Todos os talentos podem se desenvolver e a cultura, a gente tem que cuidar dela, né? E realmente aí apaixonada pela vida. E botei aí umas fotos de coisas que eu gosto de fazer, que é viajar, curtir meu marido e passear aí com a minha mãe também, minha família principal, tá bom? Bom, aqui é minha trajetória profissional, botei esse mapinha porque eu já morei em alguns lugares no Brasil, né? Eu nasci em Taubaté originalmente, sou aqui do interior do estado de São Paulo, mas fui criada no Rio, morei 20 anos em Niterói, aí quando me formei fui trabalhar na Bahia, onde eu passei 10 anos, e aqui em Santos eu estou há 18 anos. Né? Em empresas eu trabalhei, primeiro foi um estágio na Aracruz Celulose, né? Onde fazer essa palestra, esse evento me fez lembrar, por exemplo, que lá nós tínhamos somente 3 diretoras mulheres, né? Uma delas era de TI, viu, Renata, que está aqui para falar depois, né? A de RH e uma de comunicação. E depois deviam ter uns 30, todos homens, né? Aí eu me pergunto, será que o cenário mudou hoje ou não? Né? Vamos debater um pouquinho sobre isso. E depois eu entrei na hotelaria, onde eu estou aí por quase 25 anos, né, trabalhando nessa área que eu também adoro de paixão. Bom, então, eu trabalho na rede Accor, que é uma rede francesa de hotelaria, é uma rede que está presente nos 5 continentes, né, e uma das maiores operadoras mundiais e especialmente na Europa ela é a maior. Tá? Coisas muito bacanas nessa empresa, que ela está no Great Place to Work, né, os melhores lugares para você trabalhar. E aqui no Brasil já ganhamos 23 vezes, né? 2020 ainda conseguimos ganhar. É um orgulho, cada vez a gente vai ocupando lugares melhores. Isso é possível em função das ações de igualdade, aceitação da diversidade. Né? Ela também tem um compromisso muito grande com a diversidade, faz parte também da campanha Reforte, que são eles por elas, porque também entendemos que as mulheres não vão crescer sozinhas sem o apoio dos homens, né? Afinal de contas, um ajuda o outro, um complementa o outro. E eu trouxe isso aqui é um programa que nós temos, especial, ele é mundial, né? Mas chama RISE, RISE porque é crescimento, e os 2 izinhos, que significa homens e mulheres juntos, tá? Então, esse programa, ele visa esse crescimento da mulher, né? Em cargos de liderança, em cargos de direção e também essa equidade entre os gêneros. E tem vários programas de mentoring, programa de empoderamento financeiro para as mulheres e vários outros, né, inteligência emocional, mas especialmente nesse último ano foi criado esse programa Acolhe. O programa Acolhe tem um objetivo, né, de retirar as mulheres que estão em situação de violência doméstica, porque entendemos que aí durante a pandemia isso houve um boom, né? E ele é voltado para o nosso público, né? Para os nossos colaboradores da empresa, nossos colaboradores da empresa, né? Mas ele é realmente interessante. E um dado importante também, que as pessoas falam, são só mulheres, né? Mas hoje, no cenário jurídico, se houver um casal, 2 mulheres ou 2 homens, não importa. Se a pessoa se reconhece ou se entende como mulher, será tratada como mulher. Tá? Independente da formação desse casal, tá bom? Então é isso, esse projeto é muito interessante, ele resgata, né, faz um acolhimento, a gente tem uma ONG parceira que chama Companhia dos Sonhos, então através da Companhia dos Sonhos há esse resgate, é solicitado a hospedagem em algum dos nossos hotéis, então ela ficará hospedada o tempo que for necessário, né,
por conta da empresa, terá suporte emocional, suporte jurídico, passa por capacitação, treinamento e depois ela tem uma reinserção tanto na empresa quanto na família dela, de acordo com as condições. Então, é um projeto bem interessante que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês. E sempre lembrar que somos mais fortes quando torcemos umas pelas outras. Eu acho que aí realmente a gente procura pensar nisso e agir dessa forma. Tá? Bom, para falar sobre mulher, eu queria trazer e contextualizar um pouquinho. Acho que a gente não pode falar só do presente, o que a gente está vivendo hoje, mas como que a gente vem aí ao longo dessa história. Acho que é fundamental a gente lembrar dessas coisas. Então, eu peguei aqui várias fases e trouxe alguns toques, só para a gente lembrar. Lá na Idade Antiga, as mulheres só tinham possibilidade de tear, tecer e costurar. Sempre estava no papel secundário, muito submissa. E, pasmem, durante a menstruação, elas ainda ficavam isoladas, não poderiam ter contato com ninguém, que era visto como uma doença, algo que poderia ser até contagioso, etc. Chegamos na Idade Média e nada mudou muito. O poder masculino continuou muito grande, muito forte. As mulheres em segundo plano e ainda pior, aquelas que trabalhavam com a intuição, ou que sabiam um pouquinho mais de medicina, de coisas que pudessem ajudar outras mulheres, outras pessoas, pasmem, eram caçadas. E não só caçadas, mas eram também queimadas. Então, vamos lá, seguindo nesse histórico feminino. Depois vem a Idade Moderna. Não mudou muito. As mulheres ainda continuaram ficando em segundo plano, muita repressão sexual, a religião, uma forma de se elevar espiritualmente, e a família, como predominantemente mantendo a mulher em casa, cuidando dos filhos, e tudo aquilo. Depois disso, a gente vai para a Idade Contemporânea. As coisas começam a mudar um pouquinho em função da Revolução Francesa. As mulheres francesas foram muito pioneiras em algumas coisas, e a mulher ainda tinha poucos papéis, mas ela já começa a tentar mudar um pouquinho. Mas, por exemplo, o adultério era considerado perversão, mas para as mulheres era crime. Então, os homens, mesmo que cometessem adultério, nada acontecia, portanto, para as mulheres, era tratado como crime. Então, a gente vai vendo muitas diferenças aí ao longo da história. E ela começa realmente a entrar no mercado de trabalho, já no século XX, no pós-guerra. Por quê? Por uma necessidade. Não tinham tantos homens para trabalhar e as mulheres realmente tomam a frente. E vão aí crescendo e mostrando a sua capacidade. Já no século XXI, algumas coisas começaram a melhorar para as mulheres, elas já estavam trabalhando, aí vem a pílula, o divórcio, também surge o Viagra para os homens, e começa aí a ter uma evolução. E o assédio sexual é considerado crime, Então, a mulher já não é só mais um objeto ali para ser utilizado. E a minha pergunta de reflexão para vocês é: será que nós evoluímos ou retrocedemos pensando no momento que a gente está agora, na pandemia? Nós, mulheres, temos discutido bastante, por exemplo, a pandemia está muito mais difícil para as mulheres. Elas realmente ainda não estão com dupla jornada, estão cuidando dos filhos, Então, aliar trabalho e filhos continua sendo mais difícil para as mulheres. São manchetes que nós estamos vendo hoje. Mas, quando eu vejo a história, eu falo, nossa, a gente não evoluiu tanto assim. Demos alguns passos para frente, mas às vezes damos uns dois para trás. É importante a gente continuar seguindo. Então, as notícias, elas continuam refletindo um pouquinho aí do passado. E aí, realmente eu acredito, a gente tem um site que chama Filhos no Currículo, acho que quem não conhece, vale a pena vocês olharem e ter filhos e estar nesse momento, que a gente precisa trazer a família para a empresa. A gente não pode mais tratar o homem ou a mulher, A pessoa, ela vem como um todo, a família faz parte. E também aqui um pouquinho antes da gente começar hoje, as mulheres que estão aqui comigo, estávamos falando, nossa, o meu gato vai passar aqui, minha mãe
deu um oi, o meu filho gritou. Gente, isso faz parte do nosso ambiente, as empresas, né? O mundo, não entender que nós somos integrados, como que a gente vai viver, né? Eu acho que são coisas que a gente tem que pensar. Aí vem outra pergunta. Como que uma mulher chega na reunião? Com toda essa história, porque a gente não esquece disso. Essa história, ela faz parte da nossa infância, como os nossos pais nos ensinaram, como que eu fui tratada no colégio, né? E aí cai na empresa. Então, eu estou muitos anos no RH e gosto muito de trabalhar com a equipe jovem, né, com os estagiários, entro, desenvolver. E aí chegam com muita, principalmente as meninas, com muita timidez, com muito medo, com muita insegurança, mas provavelmente o isso não foi trabalhado. E a gente precisa criar esse empoderamento aí, né, das pessoas, não só femininas. Então, a minha dica é, a única pessoa que você está destinado a se tornar é a pessoa que você decide ser. Para mim, essa frase ela é bem marcante, porque eu acho que a gente tem que pensar assim, realmente o que eu quero, né? E acreditar que pode. Porque se você não acreditar em você, quem vai acreditar? Né? Como é que você vai para uma reunião defender um ponto de vista se nem você acredita que você é capaz de defendê-lo? Então, acho que é um pouco por aí que a gente tem que pensar. E aí, eu sei que aqui tem muitas pessoas, né, que são ou líderes de empresas, gestores, gestoras, RHs, né? O que nós estamos fazendo para o acolhimento dessas mulheres no mercado de trabalho? Trouxe alguns exemplos que eu pesquisei de algumas empresas que eu acho que a gente precisa cuidar, né? Então, tratar homens e mulheres com salários iguais, né? Com direitos iguais. Hoje não se fala mais em licença maternidade, licença paternidade. Se fala em licença de parentalidade, que são, né, o mesmo período para os dois. Por que tudo tem diferença? Né? Então, a gente vem com um mundo com umas ideias muito tradicionais, né, muito pesadas, e a gente precisa pensar diferente, sair fora da caixa, né, desconstruir esses vieses inconscientes, que a gente nem percebe. Né? É a mãe que fala, tem filho menino? Ah, não, menino não brinca com boneca. Né? Ah, menino pode não fazer nada, ficar vendo a televisão. Ah, menina vai lavar louça. Né? Como que a gente está formando? Que seres nós estamos formando para o futuro? Iguais nós vivemos? Né? Para uma empresa também que ela tem um diagnóstico interno, né? Que a gente não sabe o que as pessoas estão pensando muitas vezes na empresa. Às vezes eu me surpreendo com até alguns comentários muito tradicionais. Eu falo, nossa, essa pessoa... E às vezes não são os mais velhos, são os mais jovens. Né? Então a gente precisa conhecer, entender, pesquisar e reconhecer o que a gente tem. Para partir disso daí você mudar o patamar, né, da empresa, do local, seja escola, universidade, etc. Né? Envolver os homens, né, e todas as lideranças, não tem como você praticar nada, né, se você não tiver esse envolvimento, e buscar se inspirar aí nas melhores práticas. Tem muita coisa legal acontecendo, né, muita visão diferente, e a gente já precisa aí acreditar e seguir. Bom, e aí vamos falar de reuniões, né? Mas quais são as reuniões? Né? Para mim, não... Acho que a gente não tem que se diferenciar, é homem e mulher. A gente precisa realmente ter a competência de chegar lá, né? Falar, ter o conhecimento daquilo que você quer, né? E ter aí o gostinho também, não perder a sua essência feminina. Porque eu vejo muitas vezes as mulheres querendo ir para uma reunião como homens. Mas eu acho que o que nos torna importante numa reunião é realmente levar a intuição, a sensibilidade, né? Tudo de gostoso que nós temos de ser mulheres. Né? A gente não tem que mudar isso daí. Tá? A gente tem que ir do jeito que nós somos. Bom, para uma reunião produtiva, né, eu acho que é o básico você ter um planejamento, uma prévia. Né? A gente precisa ter um propósito dessa reunião, ter as metas claras. Né? Você está atualizado, eu vou falar sobre isso, o que está acontecendo no mercado sobre isso. Né? Acho que ser transparente é uma coisa fundamental atualmente, né? E preparar a sua pauta, muitas vezes compartilhar antecipadamente para que os outros também se preparem.
Além disso, a gente precisa mostrar o local, né? Online ou offline, que hoje em dia as reuniões são, né, a grande maioria virtuais. Então, se realmente elas serão online, qual é a ferramenta, como a pessoa acessa, né? Um pouquinho de antecedência, eu acho que ajuda. E se for presencial, também manter o distanciamento, todos os protocolos que a gente tem que ter hoje, mas com essa informação. De horário, uma reunião produtiva não é aquela reunião infinita, ela tem que ter início, meio e fim, né? Porque senão fica muito extensa, as pessoas começam a prestar atenção, começam a olhar o celular, e, né, a sensação de perda de tempo, então é importante isso. E que realmente a gente tenha os participantes relevantes aí para participarem, né? Para aquelas pessoas que realmente precisam estar lá, porque a gente fala, vim para a reunião, mas isso não tem a ver comigo, não faz parte. Então, quem são essas pessoas? A pauta, o que e como será discutido. Se precisa de um trabalho prévio, se as pessoas podem estudar e já levar alguma coisa antes, ou se ela é meramente informativa, acho que vale. E o encerramento, que também é outro ponto estratégico, que é o que for decidido, quem são os responsáveis. Anote, encaminhe e peça uma avaliação também das pessoas, porque eu acho que a gente aprende muito fazendo e tendo feedback. A gente tem que, né, lembrar de escutar. Foi legal a reunião, o que poderia ter sido melhor, né, como que você se sentiu, o que você gostaria. Então, é importante também. Tá? Acho que essa é a questão técnica da reunião. Mas uma reunião ela vem carregada de muitas mais coisas. Lembrando que reunião é sempre encontro de 2 pessoas ou mais, pode ter vários formatos. Né? Brené Brown, que tem livros e é uma das palestras mais ouvidas aí no TED, né? Ela fala muito da coragem. A palavra coragem vem lá do latim de cor, do coração, né? E coragem é agir com o coração. Então, você realmente ir lá, né, e colocar a sua emoção naquilo que você está fazendo. Então, se a gente não preparar uma reunião, né, não fizer algo assim, a gente não vai tocar as pessoas. E tem que ter muita coragem, muitas vezes, para você superar aí seus medos, suas seguranças e tudo mais. Então, coragem para fazer uma reunião. Ser flexível, né, porque hoje em dia as pessoas não querem algo muito rígido, você não pode falar, você não pode jogar o celular, não, esse modelo não cabe mais, né? Essa flexibilidade, tanto do formato da reunião, como também de cada um da sua opinião, que cada um não tem mais aquele gestor que ele só fala, ele só decide, né? Acho que mais ainda as pessoas têm que contribuir, elas muitas vezes têm a solução melhor do que os gestores, e a flexibilidade também de dizer que você não sabe tudo, né? Você não tem resposta para tudo, isso faz parte. Humanizar as relações, cada vez mais, né, quando a gente usa essas ferramentas, né, internet, Zoom, Teams, etc., né, a gente não pode esquecer que do outro lado tem uma pessoa, né, carregada de emoção. A gente precisa lembrar aí de humanizar essas situações também. A vulnerabilidade, né? Saber que você não sabe tudo, que você é capaz de ter vergonha, de ter medo, né? E todos os sentimentos que a gente carrega, isso é humano, quando a gente reconhece isso. Tanto você pode estar com esse sentimento, quanto o outro também, né? Você vulnerabiliza as pessoas, né? E elas entendem que tem muitas semelhanças, e que o meu medo pode ser o seu medo também, e que a gente junto, a gente cresce. E aí a gente se abre para novos aprendizados quando a gente reconhece essa vulnerabilidade. Tá bom? E ser você, mulher. É chegar na reunião, né, inteira, com tudo que você tem. E sem medo de ser feliz, né, gente? Bom, e aí eu trouxe aqui para vocês, né, quero passar um vídeo que é um exemplo de reunião para mim. É uma reunião no formato um pouco diferente, né? Volto a falar, a reunião é quando se encontram só 2 pessoas, mas que realmente a gente toque, né, o coração de uma pessoa. Então, vamos lá. Torcer para o vídeo estar certo, que pode não dar, viu? Preste atenção, e aí depois eu queria, né,
a gente faz um comentário sobre o vídeo. É uma propaganda, né? É uma mulher grávida que vai fazer um exame, ela tem uma deficiência, que eu vou deixar vocês descobrirem, e acho que tem muita emoção aí envolvida. Vamos lá. Oi, Tatiana, tudo bom? Sou o Dr. Davi, vou fazer teu exame. Sim. Quando eu coloco a minha mão na barriga e sinto a cabecinha dele do outro lado, as mãozinhas mexendo, é como se a gente tivesse superpoderes e nada fosse fazer mal pra gente. Eu quero mostrar o mar pra ele sentir os grãozinhos de areia entre os dedos dos pés, o cheiro de sal, a brisa fresca no rosto. A mamãe tá louca pra sentir seu corpinho, seu rostinho, sua mãozinha. Você tá aqui, tá comigo, mas eu não posso te abraçar, te beijar. Então vem, mamãe tá contando os dias. Não precisa ter medo. ...146 batimentos por minuto. Como que é o rostinho dele, doutor? Olha, o narizinho é parecido com o teu. Tá com os dois olhinhos fechados. Olha, Como é que você imagina ele? Imagino ele... o nariz de batatinha, já, a senhora já falou. Boquinha pequenininha, sim. Mãozinha gordinha. Veja a hora de sentir o cheirinho dele. É isso que você imagina. Isso. E se você conseguisse tocar neles, é assim que você determina como é que são essas características? Isso. Queixinho fininho, boquinha pequenininha. Você pegando nele, você sentiria? Esse narizinho chatinho da mamãe de taboca. É? E sentir o cheirinho. Tá sentindo alguma coisa? Tá aí teu filho. Como assim? Tá aí a imagem do teu filho. Vê se você sente do jeito que você tava pensando que é. Eu sou seu filho. Tô muito feliz de conhecer o Murilo antes dele nascer. Obrigada, doutora. Oi, Tatiana. Bom, esse é um exemplo, né, de reunião que foi preparada para uma mulher que tinha a deficiência visual, né, que não poderia enxergar os filhos, né, e conseguiu, né, o médico e a equipe conseguiram fazer com que ela, né, sentisse como seria o bebê dela. Acho que realmente é por aí que a gente tem que pensar, né, essa sensibilidade que a gente tem que ter, essa intuição feminina, esse jeitinho aí, né, de encantar e de tocar o coração do outro. Eu acho que isso é o nosso diferencial que a gente realmente tem que acreditar, né? Então, acredito que você pode ser quem você, né, quem você quiser ser. Acho que essa é a frase aí da Coco Chanel para fechar, realmente. Acredito em vocês, tá bom?
Muito obrigada. Acho que era isso que eu queria passar de mensagem, né? E fico aí à disposição, se depois perguntas. Tá bom? E eu deixei aqui algumas dicas de filmes e séries que falam sobre mulheres, sobre acontecimentos, né? Mulheres empreendedoras e a fonte de consulta. Tá bom? Se quiserem, só pedir. Muito obrigada. Vamos continuar aí com o nosso evento. Glaucia, muito obrigada. Foi excelente o conteúdo, esse vídeo também emocionante, né? Foi até difícil aqui de assistir, muito, muito bacana. Eu acredito que seja bacana passar para o pessoal, talvez, esses links, se você puder, até pelo chat, a recomendação tanto dos sites que você colocou no slide, quanto dos filmes, enfim, que eu acho que é bastante interessante para o pessoal, de repente, quem chegar depois também, quiser assistir. Inclusive, eu assisti esse Self-Made que você colocou, é impressionante a história dela, a persistência, é um caso de sucesso. Eu assisti recentemente, ele está disponível no Netflix em formato de série, e a gente termina um capítulo, quer assistir o outro, porque realmente motiva a gente a continuar trabalhando e a lutar pela nossa carreira, pela nossa vida profissional. Um dos propósitos desse nosso evento aqui é justamente esse, é inspirar mulheres, né, para que elas também conquistem aí os seus sonhos e alcancem o seu sucesso profissional, seja num cargo de gestão ou dentro da sua profissão, na forma como ela se enxerga que ela quer, né, no seu futuro. Então, esse seriado é excelente também para esse propósito. Bom, então, dando continuidade aqui ao nosso evento, obrigada novamente, Glaucia, pela contribuição. E, como vocês já puderam aí ter um gostinho, né, a respeito desse assunto, a presença da mulher é muito importante no cenário também corporativo e ela, eu acredito que transforme as relações, né? A presença da mulher, ela dá um toque especial, ela realmente transforma o momento, traz essa questão da vulnerabilidade, levantada aí também pela Glaucia na palestra. E eu vou pedir agora a palavra à Renata Bartolotto, que é gerente de projetos da TOTUS, que vai conversar um pouquinho também a respeito desse assunto, tendo um foco mais para a área de tecnologia. Então, ela vai contar para a gente a sua história, né, a história da sua trajetória de vida, trajetória profissional, e relatar para a gente, do seu ponto de vista, né, Renata, qual é a importância do papel da mulher dentro do ramo de tecnologia, né, na liderança ali, na área de tecnologia. Isso mesmo, Beatriz. Bom dia a todos. Quanta emoção nesse sábado, né? Já começando aí a Beatriz falando da Elo, que eu não conheci, mas estudei um pouquinho da história, né? Muito linda essa história, tem que continuar. A Glaucia aí com esse encerramento maravilhoso. Agradeço muito a essa equipe que me convidou para estar aqui hoje, falando um pouquinho da minha trajetória profissional. Eu vou compartilhar também uns slides só para ter um direcionamento na minha fala, para que a gente possa estar seguindo aí com a apresentação, e dão só o ok se tá tudo certinho, para que eu possa estar seguindo. Ok? Aqui minha tela? Ok, obrigada, Beatriz. Bom, a importância da mulher na tecnologia, vou falar um pouquinho aqui da minha apresentação. Sou Renata Bartolotto, gerente de projetos da empresa TOTUS, é uma empresa brasileira de software, formada em tecnologia, e eu me especializei em logística com a tecnologia, né? Falar um pouquinho da minha trajetória aí profissional, desde quando eu cheguei na faculdade. Eu fiquei extremamente assustada, porque eu tinha que decidir, né? Sempre gostei de matemática, então eu vou para uma tal de informática na década de 80, o que era essa informática, ou eu ia fazer matemática, né? E aí, por inspiração, né, que eu tenho uma prima formada também na área, eu resolvi, pelo conselho dela, ir para a área de tecnologia.
que na época a gente falava de informática, de CPD, coisas assim, de algumas siglas que algumas pessoas aqui podem conhecer ou não, devido à área, né? E ali fui, logo no começo, fui em 6 meses de faculdade, um professor me convidou. Eu não estou colocando, inclusive, o nome das empresas, porque, como tem algumas situações que eu passei, eu acho um pouco antiético, eu resolvi não colocar os nomes para que eu possa contar um pouquinho da história, da minha vivência, né? O professor me convidou para trabalhar numa escola muito renomada aqui em Santos, né? Eu sou de Santos, e para trabalhar na informática, começando a automatizar ali os processos da escola. E ali eu já também me deparei, além da faculdade, eu ser um número muito restrito de mulheres, nessa escola também, na área de informática, éramos em pouquíssimas. Então, tinha eu de mulher e 5 homens, né? Só que a gente vai começando a entender um pouquinho de como funcionam as coisas, a gente fica assustada. Eu era uma menina, eu comecei muito nova a trabalhar, e depois no ramo da tecnologia eu comecei logo que eu entrei na faculdade, né? Tive a sorte de ter convite para ingressar, só que o meu sonho era ir para São Paulo. Então, eu fui para São Paulo por conta própria, com currículos, e naquela época, né, diferente de hoje, a chance de nós entrarmos nas empresas eram maiores, o número de pessoas eram menores, então havia uma chance. E num determinado momento, eu fui chamada para uma entrevista para uma grande empresa de fábrica de impressoras, também muito conhecida na época, hoje ela não existe mais, uma empresa de tecnologia japonesa, e eu fui para essa empresa. Depois de um tempo nessa empresa, chegando nessa empresa, nós éramos um número de umas 15 pessoas, onde nós éramos em 2 mulheres. Então, eu e essa outra mulher, aí entra muito com o que a Glaucia tinha comentado aqui, né, de nós nos unirmos e sempre estarmos nos ajudando, isso é muito importante. Foi aí que eu comecei a me apegar mais a essa analista, porque eu entrei como trainee, então eu era a menor em termos de função, eu era uma trainee, e pegando um pouquinho de liberdade ali com os meus gestores, eu tinha um gerente homem, um coordenador homem, e eu questionei alguns meses depois, né, quantos candidatos tinham, né, qual foi o critério de vocês selecionarem, né, e eu fui a escolhida, isso para mim não tem preço, porque na faculdade as pessoas falavam, nossa, você está na fábrica, isso é muito legal, que bacana, né? E você também olhava tinha alguns olhares meio que, poxa, ela conseguiu, né? Uma mulher conseguiu ir para a fábrica, e naquela época era muito realmente difícil. Pois meu gestor, nunca me esqueço desse dia, nunca me esqueço, ele falou assim para mim, e o número também, eram 34 concorrentes, na realidade, foram 34 entrevistas. Olha só, na década de 80, comecinho de 90, o número, né, de uma vaga, o que tinha de concorrência, para um número hoje que é muito maior também. Né? E você era a única pessoa que não conhecia absolutamente nada. E você, além de você, tinham mais 2 mulheres, os demais eram homens. Mas nós queríamos uma mulher para compor o nosso time, porque aqui só tínhamos uma mulher e a gente gostaria de ter, por experiência dela, trazer uma outra, e você era a única. E aquela gargalhada dela e dele e do coordenador meu também na época me soou assim, bem desmotivador pela forma que foi passada para mim. E o meu medo, que hoje eu abomino essa palavra, eu não uso, eu incentivo muito as pessoas e as meninas, as mulheres e consultoras e analistas que trabalham comigo, eu abomino, porque não tem que ter medo. Se você está ali, porque ali era o seu lugar. Então, ali fez eu refletir muita coisa, e eu entrei de cabeça e falei, eu vou conseguir. Onde eu fui, o quê? Eu era uma trainee, então eu tinha que aprender do zero. Então, por isso que eu fui escolhida, porque as pessoas vinham com vícios, vinham com conhecimento, eles precisavam de uma pessoa que não tinha conhecimento. Então, eu fui entendendo ao longo da minha trajetória nessa empresa. E aquele coordenador que gargalhou, que foi um excelente parceiro depois, durante a minha trajetória na fábrica, ele foi para uma outra empresa, uma empresa de serviços, onde ele me levou como coordenadora de sistemas dentro dessa empresa.
Eu, com 21 anos, eu era coordenadora de sistemas, um salto enorme, onde, na época, eu tive que optar em tirar férias na empresa que eu estava, numa fábrica de impressoras com um nome fortíssimo. Eu tinha uma viagem programada de 30 dias maravilhosos. Eu tinha que escolher, eu vou ou eu vou para essa viagem, para essas férias, e continuo. E eu não. A oportunidade surgiu para mim, e eu fui para essa empresa, abri mão de várias coisas, e fui para essa empresa. Era muito longe de onde eu trabalhava, de onde eu morava, e eu fui com toda aquela... eu sempre andei de ônibus em São Paulo, não tinha aquele... Hoje o carro ele é essencial, naquela época era luxo, né? E eu não tinha, eu era estudante ainda, eu subia e descia para fazer faculdade. E eu fui para essa empresa como coordenadora de sistemas, que eu vi como uma oportunidade. Chegando lá, gestor masculino, coordenador masculino. Ele foi como coordenador, né? A gente tinha um gerente lá, e eu fui como analista de sistemas. Então, eu fui para um degrau. Isso que me fez uma motivação maior. Eu fui com uma pessoa também conhecida, porque a gente acaba pegando forças nisso, né? Uma pessoa conhecida, já sabe como você trabalha, e sempre que você vai para uma empresa, você busca outras pessoas ali para compor o teu time. Chegando nessa empresa, nós éramos num grupo mais ou menos de 20 pessoas, porque na época as empresas de tecnologia, elas trabalhavam com um número muito grande de pessoas, né? Hoje, um pouco mais reduzido, porque são muito terceirizadas. Algumas empresas ainda mantêm um grupo grande, mas são poucas as empresas. Eu sei porque eu vivi um mundo de consultora, então eu percebi isso também. Lá eu era a única mulher também. Né? E eu sempre questionava, e esse meu gestor, eu questionava, esse meu coordenador que me levou, né? Por que não trazer mais mulheres? Para que a gente pudesse mudar aquilo um pouco também, trazer conhecimento, a mulher ter a opinião, ter a emoção, como a Glaucia citou, a emoção nossa é um aliado muito forte, não para comover as pessoas, mas para mostrar que a gente pode, que a gente tem o domínio daquilo, né? E ali surgiu a oportunidade de nós contratarmos 2 mulheres, né? E foi muito bom para a equipe. Nós tivemos uma união. Qual é a sabedoria disso tudo também? Trazer os homens para perto de nós, mostrar que nós também somos capazes e inteligentes, até o ponto de chegar, que isso eu acho fantástico, deles nos questionarem e pedirem ajuda. Então, eu nunca desisti. Tive momentos de baixa nessa mesma empresa, onde eu sofri um assédio sexual, mas no momento que eu sofri o assédio, eu meio que ignorei e parti para o mercado. Eu queria ir para o mercado, eu queria sair daquele mundo onde eu me fechei. O assédio foram em palavras, em gestos, mas não em toques, mas sim um assédio, que eu era uma menina de 22, 23 anos, e aquilo para mim era assustador. Ninguém sabia, a não ser uma das analistas que tinha sido contratada. E ali eu comecei a buscar, então, fora daquela empresa, algo para mim que me trouxesse mais liberdade de expressão e poder aprender e passar o que eu sabia. Porque o que eu pensava, a partir do momento que eu estava insatisfeita, eu nunca reclamei de estar na empresa, mas sim pela situação que eu estava. E a partir do momento que eu comecei a deixar de aprender e passar a ensinar, eu senti o momento de sair. Por coincidência, eu tive um professor da faculdade também, que me chamou para trabalhar numa transportadora aqui em Santos. Então, lá volta a Renata para Santos, que é algo que eu queria muito. Voltar para Santos, eu era uma menina ainda, voltar para a minha terra e trabalhar nesse mundo louco que é a logística, com tecnologia, né? Então, eu vim para Santos super feliz, com um desafio enorme, porque ali nós íamos ter 2 coordenações, uma operacional, que era um homem, que já tinha o cargo, e uma para coordenação de sistemas, que era o meu papel, né? E ali eu fui a coordenadora. Quando eu chego nessa empresa, imaginem vocês, uma transportadora, um mundo logístico, homens, caminhões, um mundo completamente diferente, porque a tecnologia, ela não vê o segmento das empresas, ela vê
a sua área, né, que você vai tratar, são os sistemas que você vai implantar, desenvolver, enfim. Me deparo numa equipe onde tinha apenas uma mulher também. Ela era analista, inclusive uma grande amiga minha, que até hoje, a gente fala muito que nós choramos muito, nós choramos muito, e nós hoje damos muita risada e refletimos muito o que a gente passou, né? Essa empresa, nós tivemos algumas situações bem críticas, por mais que eu era coordenadora, chegou um momento que se desfez a equipe em termos de gestão e eles contrataram uma terceirizada, onde o gestor era homem, e ali eu digo que ele era um chefe e não líder, porque existe uma diferença muito grande, né? O chefe, ele é... E aqui eu não estou falando de liderança, do cargo, não, eu estou falando porque analistas, de desenvolvedores, de trainees, de coordenadores, de gerentes, só que é uma forma que eu comecei a analisar também o que é ser um chefe e o que é ser um líder, né? O chefe é aquele que impõe, é aquele que centraliza, é aquele que não deixa você dar a sua opinião, é aquele que te bloqueia, é aquele que pega a sua ideia e diz que é dele. O líder não. O líder, ele pode se sentir, às vezes, ele quer ser liderado pelo seu liderado, ele ajuda, ele apoia, ele acompanha, e isso tudo eu trouxe para mim, que é hoje o meu maior trunfo, é essa parceria que a gente tem que ter com as pessoas, né? E esse gestor, ele chegou uma vez, depois de várias situações que nós tivemos, eu e essa analista, ele meteu o pé na porta, né, peitando a gente mesmo, né, fazendo um assédio moral, um absurdo. Foi quando nós duas resolvemos levar aquilo adiante sem medo de ser feliz. E nós, com a nossa união, dentro da tecnologia, onde a responsabilidade de todos os sistemas logísticos era minha, dela e da equipe dos outros participantes, que tinham mais ou menos uns 8 homens, levamos isso adiante e conseguimos retirar essa pessoa da posição que ele estava. Então, para nós foi uma vitória, para nós a nossa união aumentou muito mais e para a própria equipe também. Só que nessa mesma empresa, eu voltei a um passo atrás, e às vezes a gente acontece isso, né? Mas por relacionamento que eu tinha com os donos, que é uma empresa familiar, eles passaram a ter um nível de confiança muito grande em mim, onde eu consegui manter a coordenação de sistemas. Numa saída de férias minha, que eu tive, com o gestor atual, né? E eu era coordenadora, eu não tinha ele mais na carteira, porque quando eu entrei como coordenadora, era uma terceirizada. Depois a própria transportadora me contratou. E ali eu fui como cargo de analista, mas com papel de coordenadora. E o que aconteceu? Na volta das minhas férias, eu tomei um bypass, literalmente. Eu deixei de ser coordenadora e passou um dos analistas a ser o coordenador. Aquilo me causou um mal-estar. Você imagina você ter, né? Eu sempre tive sangue nos olhos, sempre tive vontade, sempre tive uma pessoa de ótimos relacionamentos. Onde eu entro, eu não me aperto, por conta da minha vivência. E foi ali que eu recebi um down e falei, para mim basta, eu não vou, eu não ligo de ter voltado a ser uma analista, mas não ter tido um diálogo, não ter tido o porquê. Eu ter ido em busca do porquê e não tive essa resposta. Eu cuidava da parte de infraestrutura junto com a equipe, eu cuidava da parte de sistemas, eu tinha experiências em implantações com parceiros que eu dominava ali e que eu queria entender o porquê, e eu não tive essa resposta. Eu não tive a resposta. Foi quando um dos fornecedores, né, diretor de uma das empresas, notou minha desmotivação e falou, o dia que você for para o mercado, você me procura, porque você é um perfil de pessoa para liderança, mas para encaixe, a tua parte de tecnologia mais logística falta muito no Brasil, o teu perfil. Porque hoje, se a gente pensar, a tecnologia é para o resto da nossa vida. Então, assim, não tenham receios. Aquelas pessoas que têm receios de agir, de como que é numa reunião, como é que eu vou me portar, como que eu vou... Não tem, nós somos iguais, nós somos seres humanos, nós temos sentimentos. A mulher, ela pode ser um pouco mais emocional, o
homem, um pouco mais técnico, racional, porém, nós nos completamos, e isso é que a gente precisa mostrar. E com essa indireta que eu recebi, eu resolvi ir para o mercado. E eu fui trabalhar como consultora livre, PJ, né? Eu fui ser pessoa jurídica, literalmente. Viajei o Brasil inteiro para conhecer empresas, conhecer logísticas, com sistemas logísticos nessas empresas de nomes assim muito conhecidos. Eu vi muita desorganização, sempre com muitos homens. De todos esses clientes, eu tive uma gerente de TI. De todos os clientes, que eu tinha mais de 20 clientes para atender, uma gerente de TI, todos eles homens, né? Então, eu aprendi muito de como me comportar, de como trazer para mim as pessoas que tinham receios de entrar no mercado de tecnologia, mulheres sim, mulheres que estavam estudando, mulheres da minha família que queriam, e que me perguntavam, o que eu devo fazer? Eu falei, se você gosta disso, você vai em frente, você siga, né? Você vai ter muitos obstáculos, você vai ter, nada é fácil, né? Na época que eu estava na transportadora, a TOTUS surgiu como compra de uma empresa que eu atuava na época. Então, surgiu o nome TOTUS, que aquilo para mim era um monstro, né? Que um dia eu gostaria de trabalhar na TOTUS, mas será que um dia eu na TOTUS, né? E assim, na realidade, as coisas foram acontecendo. Aí, só para seguir o meu raciocínio, né, eu fui para essa empresa, onde eu fui muito bem acolhida, e na empresa em si tinham muitas mulheres de tecnologia, e foi, assim, para mim, um aprendizado, uma troca de experiência muito grande, de ver que as coisas haviam mudado, né, e que aquilo que eu tinha passado serviu só para construir. E tudo que é de ruim, a gente não joga fora, a gente guarda para ter como experiência, porque eu tenho 2 filhas mulheres, né? Então, o meu mundo aqui em casa são de mulheres, né? Eu brinco também que eu tenho 9 gatos, né? O pessoal se assusta, né? A maioria aqui, eu tenho 3 machos, o resto é fêmea. Então, meu mundo feminino, ele é muito grande, né? Minha mãe tem 4 netas, né? Olha quanta mulher. E sempre me perguntando desse questionamento do medo. Então, eu faço muito coaching com as minhas filhas, eu explico, eu falo, olha, eu não direciono, mas eu jogo para que elas vejam, não tenha receio, você tem que ter segurança naquilo que você tem, naquilo que você faz e conhece, e mostrar. E aquilo vem naturalmente, e realmente é o que acontece. Uma coisa também muito interessante, quando eu entrei da consultoria, eu conheci uma mulher, gerente de uma grande empresa de logística, que hoje ela foi vendida, mas é de um grupo de uma concessão rodoviária muito conhecida aqui no Brasil. E por ter feito só um trabalho de apresentação para uma concorrência de um BID, que é uma concorrência mesmo de apresentação de projetos para eles saberem qual fornecedor eles iriam escolher para implantar naquela empresa, ela falou para mim assim, não é a sua empresa que você representa de software que vai entrar, mas um dia você vai trabalhar comigo. E aquilo ficou, eu viajando ainda, eu viajando o Brasil para trabalhar aí com implantações de projetos, aprendendo muito, e um dia ela me ligou, dizendo que tinha uma oportunidade na empresa para ser coordenadora de sistemas logísticos. E eu fui. Lá, de novo, uma equipe nós éramos quase 30 pessoas, aquilo foi diminuindo também, mas era ela como gerente e eu como coordenadora. Todos os outros homens, eram analistas, eram coordenadores, líderes, dá licença, gente, que às vezes eu preciso só de um gole. Líderes, homens, e nós juntas trouxemos toda a parte feminina para a equipe, que foi muito legal, e eu digo que foi a melhor equipe de tecnologia que eu trabalhei, no sentido de união, de entendimento e de aceitação da mulher, né? E de nos pedir opinião, de nos pedir exemplos, inclusive eu assumi, depois que ela saiu, ela ficou 1 ano só, assumiu um coordenador, estava entre eu e ele para assumir a gerência dessa empresa de tecnologia, a área de tecnologia, ele assumiu,
e ele me delegou assim coisas maravilhosas, onde eu aprendi muito com ele, inclusive a ausência que ele teve aí durante quase um ano por um problema pessoal. Eu assumi a gerência de TI, e lá o meu crescimento foi ótimo, contratei mulher, foi muito bom, trouxe para elas vinham sim com medo. E nesse momento dessa empresa, e até hoje, eu de vez em quando eu sou convidada para uma empresa, para uma escola técnica aqui da Baixada, onde eu dou palestras, né? E lá são os alunos de tecnologia puro. Tá? E muitas meninas, muitas alunas, no final, ou mesmo ali individual, elas me puxam, porque até então eu estava fazendo presencial, e elas queriam saber, eu tenho receio, Renata, eu tenho receio disso, eu tenho receio daquilo, e eu sempre orientando e dando força para pôr o fogo nos olhos dessas meninas, porque por mais que nós estejamos hoje numa era muito avançada de tecnologia, a inovação, né, que é muito grande, a inovação hoje, o que aconteceu? A gente começa a mostrar para elas o seguinte, o celular é tecnologia. O controle do remoto é tecnologia, o carro é tecnologia, vocês dominam tudo isso, então vocês vão sim, porque vocês vão ter a oportunidade, vocês têm que mostrar aquilo que vocês conhecem, sempre com segurança. Não conhecem, vão buscar, tenham a humildade de perguntar. A minha vida inteira eu perguntei, tivemos uma situação aqui, antes de nós entrarmos, que a Glaucia ainda falou, ai, Renata, é tecnologia, eu não sabia ali colocar o som num determinado momento por conta do meu vídeo. A gente vai aprendendo, é natural, nós temos que ser humildes e aprendemos todos os dias. Depois essa empresa de logística foi vendida e antes de ser vendida, ela foi vendida e houveram várias demissões. E eu fui contratada como consultora porque eu tinha um projeto grande que eu precisava de mim e eu continuei. Enquanto eu continuei, os meus currículos foram indo e eu cheguei na TOTUS, para a entrevista, onde eu falei, nossa, TOTUS, como assim? Não tem como, né? Eu fui para a TOTUS, onde eu me assustei bastante com o tamanho da empresa, meu salário foi bem menor do que eu estava no mercado, mas eu ia haver uma demissão de qualquer maneira, porque a empresa tinha sido vendida, e lá eu fiz todo o meu crescimento, né? Eu tenho uma história na TOTUS que eu tenho muito orgulho. As premiações as minhas premiações, eu consigo bater minhas metas, e uma das frases que eu falo até nos slides, a gente tem que entregar mais que o combinado, e não é que é obrigação, a gente tem que tentar, porque se não conseguir, tudo bem, mas se conseguir é perfeito, né? E aí eu cheguei na TOTUS, e eu tenho uma trajetória muito bonita na TOTUS, não é fácil, de tecnologia, a gente tem uma pressão dos clientes, porque eu vou nos clientes, hoje remoto, né? Desde 16 de março do ano passado eu estou remoto, mas consegui levar os projetos, viradas de projetos, de madrugada em projetos, com normalidade, porque a TOTUS colocou isso para nós, né? Mas a gente tem muito problema, a gente tem muita pressão, mas a gente também mostra ali o nosso conhecimento, e eu sou uma das consideradas ali no Nine Box como um nível mais alto. Isso para mim, quando eu olho onde eu comecei, quando eu olho onde eu estou, hoje eu sou muito feliz, eu amo o que eu faço, e eu falo assim de coração aberto para as pessoas, que a gente tem que amar muito o que a gente faz. E quando a gente não está satisfeito com aquilo, se não é a área de tecnologia, então veja para onde você quer ir, né? Veja o que você quer, e se é a tecnologia, não tenha receio, vá, porque está dentro de você. Então você, mulher, sim, você pode, você deve, e você tem que seguir aí com o seu objetivo. Aqui é um slide rápido, né, onde o artigo A, que chama atenção, é a tecnologia, a informática, a inovação, a logística, que foi no meu caso, a inteligência e a mulher. Né? Então, nós estamos aí no dia a dia e temos que continuar aí a luta, tá? Algumas frases que eu tomo para a vida é fazer mais que o combinado, uma decisão tomada, isso eu falo principalmente para as minhas filhas e no dia a dia, decisão tomada, consequência assumida. Eu posso estar ali, eu acho, quando a gente acha que não, eu posso estar ali sim, o futuro sempre é o agora, o futuro é o agora. Essa última frase foi devido a uma aluna nessa escola que eu amo de paixão, e eu sei que a coordenadora dela está, inclusive, aí nos assistindo, e ela falou para mim assim, qual é a melhor empresa para se trabalhar? A melhor empresa para se trabalhar é a que você está trabalhando, né?
Então, antes era a minha de logística, lá foi a impressoras, a época da fábrica de impressoras. Hoje é a TOTUS, porque é nessa empresa, nesse momento que eu estou contribuindo e ela também contribui para mim. Né? E se eu não estiver satisfeita, eu tenho que ir em busca de outra. Então, a melhor empresa é a que você está e não a do outro. Né? Então, isso a gente também tem que levar para nós. Tá? Aqui eu tenho um filme, não sei se dá tempo, Beatriz, de eu mostrar esse filme, ótimo. É um filme que eu acho assim, muito interessante, para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo colocar. E vamos em frente. Agora eu vou te pedir para abrir os olhos e me dizer o que você viu. Eu vi potência, eu vi muita força. Uma equipe com diversidade, com pensamentos diferentes e que respeita a opinião de todos. Nesse contexto, eu me vejo num mundo que você não está numa competição, se você não está tendo que se provar ali, você só está existindo e falando do que você sabe. Acho que veio uma sensação de leveza, porque a referência que eu tenho é que sempre eu fui a única mulher em várias salas, em várias reuniões, dando aula, em consultoria. Quanto mais técnico era o evento, era quase como se eu não tivesse que estar ali. Posso ser mulher aqui? Esse espaço é meu mesmo? Abrir os olhos é quase isso, é acordar, porque essas imagens ainda são imagens que a gente vivencia em pedaços. Hoje o ambiente que tem é um ambiente pronto para você se provar. A gente sai preparado para uma luta. Para você acertar na inovação, naturalmente você tem que criar um espaço de experimentação. Um espaço para que o erro aconteça. Senão você não vai conseguir inovar. Eu, Carla, sempre tenho a sensação que até quando eu tenho que errar, eu tenho que escolher o momento certo de errar, como se eu tivesse que errar com perfeição. Nem todo mundo vai acertar de primeira, mas é esperado que mulheres cheguem e acertem de primeira, porque já é muito questionado, né? Hoje eu ainda tenho que pensar a todo momento que eu tenho que ser essa representatividade em ação. E aí, qual a forma que você vê hoje de querer mudar, né? Você sendo um exemplo que você não teve há um tempo atrás. Cada vez que eu vejo uma mulher num espaço de protagonismo, me traz a noção de que eu posso estar ali. Quanto mais a gente se reconhece nesse lugar, mais a gente consegue ir criando essa rede, essa lógica de cumplicidade, assim. Como nós trazemos pessoas de perfis distintos a trabalhar de forma colaborativa e principalmente se libertar de velhos paradigmas. Quando você é essa pessoa que consegue lidar com o diferente, que consegue ter uma escuta ativa, porque essa é a principal qualidade que um líder e uma líder tem que ter, ela é uma revolução dos criativos, ela é uma revolução dos que se readaptam. As empresas, elas têm muito a colaborar nesse momento, principalmente de abertura do campo de trabalho, para que a gente tenha uma equidade melhor entre meninos e meninas. Quanto mais a gente diminuir essas barreiras, mais a gente consegue dar espaço para uma diversidade de olhares que a sociedade inteira se beneficia, né? E é um público que está cada vez mais falando, se não me vejo, não compro. Se lá não estou, construirei os meus próprios lugares. Eu não quero ocupar, eu quero criar, eu quero abrir novas oportunidades, novas possibilidades. Eu me divido muito para estudar sobre feminismo, estudar sobre feminismo negro, mas me desenvolver tecnicamente porque você precisa se desenvolver naquilo. Eu tenho vários assuntos técnicos para falar. Quando é um evento técnico ou um espaço sobre coisas técnicas, eu quero o mesmo espaço que o homem teria. Você pode chamar a mulher para falar de algum assunto técnico e vai ser o lugar de fala dela também. Todo semestre precisa ter mais mulheres na área de tecnologia ocupando esse espaço, porque não adianta eu pensar num legado de futuro. O legado tem que ser agora. Gente, é isso. Eu acho que assim, ali tem esse vídeo, eu sou apaixonada por esse vídeo, né? Eu acho que ele diz tudo. Ali fala um pouquinho, você vê, errar com perfeição. Olha como nós pensamos, né? É a mulher
ela pode errar, mas é com a perfeição. Outro item é assim, ó, eu posso estar ali, é exatamente a frase, uma das frases que eu falo, posso estar ali. E se eu não tiver, é por alguma situação. Eu estou muito, muito feliz de estar aqui. Mais uma vez eu agradeço. Esse é o meu recado. Fico também à disposição para perguntas. Agradeço aí a Beatriz, agradeço a Roberta, a Regina, agradeço toda a equipe. E a Gláucia, que me deu um apoio também aí tempo atrás, tá bom? A gente que agradece, viu, Rê, você ter aceitado o nosso convite e, assim, trazer essa história inspiradora, né? Você soube, assim com toda, né, tudo que também a Gláucia colocou, né, a emoção, né, que nós precisamos cada vez mais, assim, trazendo os homens para nós. A gente não tem que estar assim, oposto, né, entrar no conflito, e sim trazê-los, né, e conseguir inspirar. Então, isso que eu percebi, assim, que você trouxe, assim, né, da tua trajetória, né, tudo que você superou, você conseguiu com braveza mesmo, né, e quando você percebeu o teu momento, assim, que tinha que estar saindo de cena, que a gente acho que isso é muito importante, né, aí vem a nossa sensibilidade, e em busca de outros objetivos, né. Então, foi acho que serviu aí para todo o público, com certeza, a tua história. O filme, assim, trouxe bem o que a gente, né, tem que conquistar. Então, a gente queria agradecer bastante aí a participação de você e da Gláucia. Foram histórias, assim, que cada um, né, com o seu momento de vida, né, com a sua forma de superação, mas trouxeram, né, a mensagem aí que cada vez mais a mulher tem que estar em busca, né, dos seus objetivos, nunca perdendo, né, o que ela tem de essência. Isso que é o mais importante mesmo. Bia? Com certeza. Eu ia pedir até para a Regina se apresentar, porque ela compõe também a diretoria da BRH aqui na Baixada Santista. Meu nome é Regina, eu estou como diretora junto com a Beatriz, aí na Associação Brasileira de Recursos Humanos, Baixada Santista, né? A gente está com esse fórum, né, acontecendo aí todos os anos, o 7º fórum já. Nesse ano, né, teve um marco diferencial para o seu primeiro online, né? Então, novo momento, né, que a gente está vivendo, mas a gente conseguiu, né, trazer de uma forma assim como a gente tem trazido todo ano, né? Sempre trazendo profissionais aí com as suas histórias e sempre trazendo algo novo, né? A gente assim inspirando cada vez mais. Então a gente estou muito feliz, né? Junto com acho que toda a diretoria, né? De ter conseguido aí alcançar esse evento, fechar aí o mês das mulheres. Isso foi importante. Queria reforçar aí a causa da ONG Frutos do Amanhã, que a Elo foi, né, para nós uma mulher inspiradora, e ela sempre foi muito participante em todas as regiões, né? Então até a Renata falou muito da liderança, né? Ela tinha, né, esse líder mesmo que inspirava, né? Toda a equipe, né, e todas as pessoas que ela apoiava, né, na comunidade dela, ela tinha essa forma inspiradora de liderança. Então, eu gostaria de a gente vai estar colocando, né, todas as informações tem no convite, né, de vocês conforme poderem estar durante a semana, se não conseguirem hoje, né, estar contribuindo. Eles têm muitos projetos, né, e a gente vai estar sempre divulgando. Então, a gente pede aí o apoio de vocês agora mais que nunca, né, com a perda dela, com o falecimento dela. Obrigada, pessoal. Eu que agradeço, Regina. Agradeço a Renata Bartolotto também por ter participado, compartilhado a sua trajetória, a Gláucia Barcelos também por ter trazido também todo esse conteúdo com relação a posicionamento como mulher diante aí do mercado. E eu, sinceramente, eu espero que todas essas informações que foram aqui passadas hoje sejam proveitosas a vocês que estão aí nos assistindo, que participaram. Agradeço novamente a todos por nos apoiarem com relação à realização desse evento, todos que participaram, seja da organização, mesmo aqui agora a realização. E, novamente, em especial, gostaria de agradecer aos patrocinadores de gestão, Aon, AC Camargo Cancer Center, Consiga Mais, São Martinho, HealthBeat, Inteligência em Saúde,
ProPay, Lee Harrison, Universe, Gestão em Saúde. E também o apoio a nossa regional, Espaço Certo Escritórios Virtuais, Agência Factor e Marca Pessoal Desenvolvimento Humano. Infelizmente, nosso evento está chegando ao fim, mas foi um prazer estar com vocês. Esse evento permanecerá gravado e ficará disponível para os associados da BRH. Muito obrigada a todos, um excelente final de semana e parabéns às mulheres. Obrigada. Obrigada a todos. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Parabéns, tudo de bom, gente. Saúde. Obrigada, igualmente. A todas nós. Parabéns a todos. Tchau. Parabéns, muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau.